O milionário se emociona ao ver mendiga negra ajudar filho especial a dançar com alegria. A música ecoava pelo salão opulento, cada nota enlouquecendo os convidados, enquanto vestidos de gala e smokings brilhavam sob os lustres de cristal. O baile era um espetáculo de cores e sorrisos, mas havia uma sombra que se arrastava, invisível para a maioria. Luan, sentado em sua cadeira de rodas, observava a dança, perdido em seus pensamentos pesados, como nuvens de tempestade. Ele sentia um nó na garganta, um anseio por liberdade, uma vontade de se juntar àquela festa, de sentir a alegria pulsante ao seu redor. Mas a indiferença estava à espreita. Marta, a organizadora do evento, deslizou entre os convidados, com um olhar que dizia tudo. Se você não se encaixa, não importa. Ela estava mais preocupada com a imagem do evento do que com as conexões humanas que poderiam brotar dele. Seus gestos eram amplos e despreocupados, mas sua energia exalava exclusão. Luan não era apenas um jovem, era um símbolo de tudo que a elite ignorava. Foi então que Júlia, uma garçonete de origem humilde, cruzou seu caminho. Ela carregava uma bandeja cheia de taças de champanhe, mas seus olhos estavam fixos em Luan. Algo na maneira como ela se movia, com graça e determinação, fez seu coração acelerar. Ela não via Luan como um estorvo, via potencial do brilho que cercava sua alma, tudo escondido sob a superfície. Determinada, Júlia se aproximou dele com um sorriso generoso. "Posso te ajudar a dançar?" perguntou, os olhos brilhando como estrelas. Luan hesitou, mas a sinceridade dela quebrou suas barreiras. Depois de um momento de silêncio ensurdecedor e um arrepio visceral, ele assentiu. Com um gesto suave, ela pegou a mão dele, puxando-o para fora da cadeira. A princípio, as risadas eram tímidas, mas a coragem de Júlia era contagiante. Aos poucos, a dança improvisada começou, desafiando a gravidade social que os separava. Os aplausos inicialmente reticentes dos convidados aumentaram em intensidade, como ondas de um mar tempestuoso. De repente, a crença de que inclusão era um luxo desmoronou. Todos ficaram paralisados, os olhos cheios de incredulidade, transformando-se em lágrimas de admiração. Mas o maior impacto estava longe de acabar. Gustavo, o pai rico de Luan, observava de longe. O que era indiferença virou desespero. Ele sentiu um aperto no peito, uma sensação de culpa adormecida emergindo em sua consciência. O que ele tinha perdido, não apenas naquele baile, mas em toda a vida ao deixar Luan à margem? Aquela noite se tornaria viral. O vídeo daquele momento mágico incendiaria as redes sociais. O mundo iria clamar por inclusão. E Gustavo não teria mais como ignorar seu papel. Enquanto o baile continuava, luz em meio à grandiosidade, o futuro de Júlia, Luan e Gustavo começava a se entrelaçar numa nova trajetória. O que eles fariam a seguir? Como a realidade de um centro para a inclusão se desenrolaria, agora abrigando desafios imprevistos. Um misto de esperança e incerteza pairava no ar, tornando a atmosfera eletricamente carregada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A música continuava a tocar, mas o ambiente já estava transbordando de um sentimento diferente. O momento mágico entre Júlia e Luan havia atraído a atenção de todos. Mas de repente, um grito cortou a celebração. O que você está fazendo, Júlia? O som surdo parecia um tapa na cara de todos. Era Gustavo, o pai de Luan. Ele se avançou, a expressão contorcida de raiva e confusão. Júlia parou, o sorriso desaparecendo instantaneamente. Eu só queria ajudar. A garota gaguejou, mas as palavras caíram como pedras pesadas no chão de mármore. O olhar de Gustavo era um turbilhão de emoções. Ressentimento, vergonha e um flerte com a raiva. Luan se sentiu desconfortável. A energia que antes pulsava se transformando em tensão cortante. Por que você se importa? Ele perguntou, a voz tremendo. Você sempre me ignorou. Eu só queria dançar. Mas Gustavo não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Júlia. Você não entende, não é? Você não pertence a este mundo. Fique longe do meu filho. As palavras dele eram facas, cortando o ambiente festivo e criando um silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para eles. Gustavo, então, deu um passo à frente, quase como se estivesse prestes a desmaiar. Eu só queria proteger Luan. Você não sabe o que ele tem, o que ele é. Ele pareceu hesitar, as palavras quase sufocadas, antes de continuar. Ele é diferente. A revelação pairou no ar como um fantasma. O murmúrio surgiu, ondas de sussurros se espalhando pelo salão luxuoso. Diferente? O que quer dizer com isso? Alguém na multidão questionou, inquieto. O olhar de Júlia se transformou de confusão para horror. Aquela sensação de liberdade que tinha sentido começou a escorregar por entre seus dedos. Ele é especial, Gustavo balbuciou, voz falhando em tremer. Um diagnóstico que eu nunca me atrevi a compartilhar. O que você fez? O que eu fiz? Tudo isso. Será que você poderia entender? Os rostos ao redor agora estavam colados ao drama. A precariedade emotiva daquela conversa. Luan estava em choque. Um turbilhão de sentimentos o envolveu. Raiva, traição, solidão. Você escondeu de mim? Você me escondeu de todos? Seu coração pulsava forte, o nó na garganta quase o sufocando. Ele nunca soubera, e agora vinha à tona em meio ao momento que deveria ser de alegria. Mas Gustavo não parou. Eu pensei estar fazendo o melhor para você. Não! Queria que você sofresse por causa da sua condição. O tumulto das emoções dele estava claro, mas o impacto das palavras fez todos ao redor recuar, e a música ao fundo parecia insignificante. Júlia, confusa e desorientada, olhou para Luan. O brilho que antes iluminava os olhos dele agora havia se apagado em um abismo de sentimentos não resolvidos. Os convidados trocavam olhares, perplexos, e o ambiente que um dia fora vibrante, agora estava cheio de incertezas e questionamentos pesados. E antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou através do salão, vindo da entrada. A porta se abriu com violência e uma figura conhecida entrou. Era Letícia, a mãe de Luan. O olhar dela estava cheio de tempestade. Chegou a hora de você saber a verdade, meu filho, ela gritou.
A verdade que seu pai tem mantido em segredo durante todos esses anos. Os olhares se fundiram em Letícia e as vozes aos poucos se tornaram um murmúrio. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo. O clima estava carregado com eletricidade e Luan sentiu o coração acelerar novamente, agora tomado por um medo profundo e uma expectativa angustiante. O que viria a seguir? Chegou a hora de você saber a verdade, meu filho. Letícia gritou, com os olhos brilhando de uma raiva contida. O baile que antes pulsava com alegria agora estava parado, quase em câmera lenta. Todos estavam atentos, com olhares fixos na mulher que acabava de entrar, como se os ecos da sua voz tivessem congelado. O tempo! Luan estava paralisado! O que ela poderia revelar? Segredos que sua mãe havia guardado por tanto tempo! Ele sentiu suas pernas fraquejarem, o coração disparar em um ritmo frenético. E sabia que a multidão estava igualmente ansiosa, debatendo-se entre o que deveria ser e o que estava prestes a acontecer. Letícia, não! Não faça isso! Gustavo tentou intervir, sua voz ecoando entre os murmúrios. Ele deu um passo à frente, mas Letícia o ignorou, como se suas palavras não tivessem importância alguma. As pessoas têm o direito de saber. Ela estava visivelmente agitada. Os olhares na sala começaram a se alternar entre ela e Luan, a tensão sendo palpável. Você não é apenas diferente, Luan. Você merece saber o que verdadeiramente aconteceu. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Luan sentiu o suor escorrendo pela sua testa. Ele queria que fôssemos apenas dançar, desfrutar do momento. Mas a atmosfera estava mudando, cada segundo mais elétrico do que o anterior. Você tem um irmão, Luan. Letícia gritou, e as palavras caíram como uma bomba no salão. Um irmão? A ideia flutuou no ar, confusa, estranha. Os aplausos cessaram. A música parou. E só podiam ouvir a respiração acelerada de Luan. É mentira! Eu não tenho irmão! Luan protestou, a agitação se transformando em desespero. A raiva ardia dentro dele. Segredos, mentiras, tudo ao seu redor parecia um labirinto de enganos. Mas a expressão de Letícia não mostrava dúvida. Você não sabe. Na verdade, você nasceu e foi separado dele numa situação trágica. Eu e Gustavo, nós tentamos proteger você, mas a verdade estava pesada demais para suportar. Isso não faz sentido. Você está dizendo que escondem um irmão de mim? A incredulidade na voz de Luan soou com uma dor cortante. Ele agora lutava contra a dor que se acumulava dentro dele. Os murmúrios ao redor começaram a crescer, uma onda de inquietação se espalhando pela sala. Gustavo, visivelmente abalado, tentou acalmar a situação. Acha que isso é fácil para mim? Eu ia te contar, só não sabia como. Suas mãos se moviam nervosamente, quase implorando. Eu pensei que ao ignorar isso, protegeríamos você dos traumas. Eu estava errado. Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, um novo grito cortou o ar. Para! Para tudo! Uma mulher desconhecida avançou pela multidão, seu olhar determinado e intenso, como se estivesse procurando algo crucial. Havia uma fraqueza em sua expressão, mas também uma urgência. Eu sou a mãe dele! Eu sou a mãe do irmão de Muan! A revelação dela fez todos em volta recuarem em choque. As palavras pairaram no ar, recheadas de uma tensão que ninguém poderia ignorar.
Corações aceleraram, se cruzaram, olhares se cruzaram e a sala parecia girar em torno daquela nova figura. Ela não se importava com o baile, com o glamour ou com a riqueza. Tudo o que importava agora era aquele laço rompido e o peso dos segredos finalmente vindo à tona. Luan sentiu suas pernas fraquejarem novamente, um nó na garganta, um medo crescente. Ele tinha um irmão? E agora, uma nova mãe? O que isso significava para ele? Para suas relações? Para tudo o que conhecia? O silêncio que se seguiu era uma montanha de perguntas não respondidas. Uma escuridão densa. O que mais havia escondido? E mais importante, quem realmente era seu irmão? O que aconteceria agora? A verdadeira história começou a se desenrolar, mas Luan estava paralisado pela incerteza do que ainda estava por vir. Chegou a hora de você saber a verdade, meu filho! Letícia gritou, com os olhos brilhando de uma raiva contida. O baile que antes pulsava com alegria, agora estava parado, quase em câmera lenta. Todos estavam atentos, com olhares fixos na mulher que acabava de entrar, como se os ecos da sua voz tivessem congelado o tempo. Luan estava paralisado. O que ela poderia revelar? Segredos que sua mãe havia guardado por tanto tempo. Ele sentiu suas pernas fraquejarem, o coração disparar em um ritmo frenético. E sabia que a multidão estava igualmente ansiosa, debatendo-se entre o que deveria ser e o que estava prestes a acontecer. Letícia, não faça isso! Gustavo tentou intervir, sua voz ecoando entre os murmúrios. Ele deu um passo à frente, mas Letícia o ignorou, como se suas palavras não tivessem importância alguma. As pessoas têm o direito de saber. Ela estava visivelmente agitada. Os olhares na sala começaram a se alternar entre ela e Luan, a tensão sendo palpável. Você não é apenas diferente, Luan. Você merece saber o que verdadeiramente aconteceu. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Luan sentiu o suor escorrendo pela sua testa. Ele queria que fôssemos apenas dançar, desfrutar do momento. Mas a atmosfera estava mudando, cada segundo mais elétrico do que o anterior. Você tem um irmão, Luan! Letícia gritou, e as palavras caíram como uma bomba no salão. O irmão? A ideia flutuou no ar, confusa, estranha. Os aplausos cessaram, a música parou, e só podiam ouvir a respiração acelerada de Luan. É mentira! Eu não tenho irmão! Luan protestou. A agitação se transformando em desespero. A raiva ardia dentro dele. Segredos, mentiras, tudo ao seu redor parecia um labirinto de enganos. Mas a expressão de Letícia não mostrava dúvida. Você não sabe. Na verdade, você nasceu e foi separado dele numa situação trágica. Eu. E, Gustavo, nós tentamos proteger você, mas a verdade estava pesada demais para suportar. Isso não faz sentido! Você está dizendo que escondem um irmão de mim? A incredulidade na voz de Luan soou com uma dor cortante. Ele agora lutava contra a dor que se acumulava dentro dele. Os murmúrios ao redor começaram a crescer. Uma onda de inquietação se espalhando pela sala. Enquanto a confusão reinava, aquela mulher desconhecida que havia interrompido a revelação avançou mais. Não é só isso! Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Todos pararam, acoplando os olhos nela, sedentos por mais informações. Eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe do irmão de Luan. Um arrepio percorreu a sala. As palavras dela ecoaram e a expressão de Letícia mudou. Ficou pálida como uma folha ao vento.
Gustavo parecia prestes a desmaiar, suas pernas vacilando sob o peso do choque. Como você ousa? Letícia murmurejou, a voz falhando. Você não pode estar aqui. Sim, eu posso. Está na hora de você encarar a verdade, a mulher disse, sua firmeza revelando uma camada de força. Luan tem um irmão mais velho e por um tempo ele foi criado por mim depois que os dois foram separados numa emergência. Eu fiquei com ele enquanto você e Gustavo só se preocupavam com a imagem e o dinheiro. As palavras caíram como pedras pesadas, criando ondas de murmúrios entre os convidados. O que estava acontecendo? Luan sentiu o chão se abrir sob seus pés. O irmão que ele nunca conheceu. A mãe que havia sido afastada. A verdade escondida sob camadas de mentiras. Cada revelação parecia mais impressionante que a anterior. Ele está aqui, Luan, a mulher disse, e a sala ficou em silêncio absoluto. Seu nome é Henrique e ele está em perigo. Ele precisa de você agora, mais do que nunca. Perigo? O eco da palavra atravessou a mente de Luan. Perigo? O que isso queria dizer? Olhos estavam fixos nele, todos aguardando uma reação. Gustavo, agora visivelmente em choque, tentou recuperar a fala. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Nós protegemos você. Você sempre foi a nossa prioridade. Sua voz era uma mistura de desespero e confusão. Mas o desespero rapidamente se transformou em pânico. Luan olhou para a mulher e atrás dela a porta do salão se abriu novamente. Desta vez com um grupo de homens vestidos de preto, com expressões ameaçadoras. A atmosfera se tornou densa. A música parou completamente, enquanto a multidão observava, assustada. Onde está Henrique? Um deles perguntou, sua voz soando como trovão. Henrique? Meu irmão? Luan repetiu, o nó na garganta se tornando insuportável. O que estava acontecendo? Seu mundo estava desmoronando, lançando sombras sobre tudo o que acreditava saber. Ele não só tinha um irmão, mas também uma ligação com um perigo desconhecido que estava prestes a se materializar. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente. Você nunca soube! E agora, a verdade parecia estar se revelando na forma de ameaças físicas. Qual era a batalha que ele não sabia que estava lutando? Você não pode levar meu irmão! Luan gritou, a determinação galvanizando seu medo. Era hora de lutar, mas a confusão ainda pairava. O que mais estava por vir? O clima estava eletricamente carregado e os olhares estavam fixos em Luan e na mulher que afirmava ser a mãe de seu irmão. Não é possível, ele pensou, seu coração disparando. A música havia parado e a sala estava tão silenciosa que podia ouvir suas próprias respirações ofegantes. Os homens de preto avançaram com um olhar firme, como se fossem cobradores das verdades que estavam sendo deixadas de lado. Precisamos de Henrique. É uma questão de vida ou morte. Um deles manteve a voz firme e sem emoção. Seu olhar, penetrante, tão frio quanto o mármore que cobria o chão. Tudo o que sei é que ele é meu irmão. Luan gritou, seu corpo tremendo. O desespero o governava e seu mundo estava despedaçando como um cristal quebrado. Ele queria entender, mas as palavras fugiam, escorregando entre seus dedos. A mulher desconhecida franziu o senho e girou na direção dos homens. Não o toquem! Ele não é um objeto para ser levado! A determinação em sua voz fez Luan hesitar. Henrique não pode ir com vocês.
Ele não tem ideia disso. Vocês não entendem, o homem que havia falado antes disse. Sua voz estava começando a soar como um rugido em meio ao silêncio. Ele está em perigo. Estamos aqui para trazê-lo de volta. O coração de Luan bateu mais forte. Como estão envolvidos nisso? Que tipo de perigo? Seus pensamentos formavam um emaranhado de perguntas. Seu olhar se voltava entre os homens e a mulher, confuso. Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher deu um passo à frente. A verdade é que Henrique não é apenas seu irmão. Ele também é especial, assim como você. A revelação apossou-se do ar, sufocando a todos com a profundidade daquelas palavras. Especial? O que isso significa? O ambiente parecia girar enquanto Luan tentava encaixar todas as peças. Os murmúrios na sala aumentavam. A cada sílaba, uma nova onda de perplexidade. Ele possui habilidades que não podem ficar expostas ao público, um dos homens disse, e o tom de urgência se intensificou. Por isso, precisamos levá-lo em segurança. Vocês não sabem o que está em jogo. Luan sentiu uma carga pesada se acumular nos músculos. Habilidades? Que habilidades? Por que escondem isso? A raiva e a confusão se misturavam como um furacão em seu interior. Ele não conseguia processar tudo aquilo. A expressão da mulher revelou uma mistura de tristeza e determinação. Henrique foi criado em um lugar onde não podiam encontrar vocês. Ele e você foram separados por razões que ainda não entendo completamente. Mas agora ele precisa de você. E ao falar disso, algo dentro de Luan começou a mudar. Ele viu como os homens tensionavam as mãos, e a expectativa fazia seu estômago revirar. Mas antes que pudesse investigar mais, o ambiente estremeceu. Um estrondo ecoou pela sala. E a porta principal se abriu abruptamente. Um grupo de pessoas uniformizadas com fardas escuras entrou, agindo rápido e organizado. Identificamos a localização. Uma voz alta ressoou, quebrando o tenso silêncio. Vamos evitar um incidente. Os convidados ao redor começaram a se afastar, muitos com olhares de pânico. Luan ficou paralisado, sem saber se a vergonha ou a necessidade de fugir era mais forte. Ele piscou, e aquele mar de rostos nervosos parecia girar em uma espiral. A mulher, agora ao lado dele, olhou fixamente para os novos intrusos. Eles não podem saber do Henrique. Isso será um desastre. A preocupação matizava seus olhos. Luan, precisamos ir agora. Como assim? Ir? Luan não compreendia aquela relação cada vez mais complicada. Para onde? Por que você realmente está aqui? A frustração crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. A mulher fechou os olhos, seus lábios murmurando algo que ele não podia ouvir. A verdade, Luan. A verdade está prestes a expor todas as nossas vidas. E enquanto a sala se enchia de caos e correria, ele teve certeza. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E agora a nefasta sombra que se aproximava poderia levar não apenas seu irmão, mas também a verdade que ele nunca teve coragem de encarar sobre si mesmo. A tensão aumentou e a pergunta crucial pairou no ar. Até onde Luan iria para proteger não apenas a si mesmo, mas toda a sua família? O clima estava eletricamente carregado e os olhares estavam fixos em Luaina, mulher que afirmava ser a mãe de seu irmão. Não é possível, ele pensou, seu coração disparando. A música havia parado e a sala estava tão silenciosa que podia ouvir suas próprias respirações ofegantes. Os homens de preto avançaram com um olhar firme.
como se fossem cobradores das verdades que estavam sendo deixadas de lado. Precisamos de Henrique. É uma questão de vida ou morte. Um deles manteve a voz firme e sem emoção, seu olhar penetrante, tão frio quanto o mármore que cobria o chão. Tudo o que sei é que ele é meu irmão, Luan gritou, seu corpo tremendo. O desespero o governava, e seu mundo estava despedaçando como um cristal quebrado. Ele queria entender, mas as palavras fugiam, escorregando entre seus dedos. A mulher, desconhecida, franziu o senho e girou na direção dos homens. Não o toquem! Ele não é um objeto para ser levado. A determinação em sua voz fez Luan hesitar. Henrique não pode ir com vocês. Ele não tem ideia disso. Vocês não entendem, o homem que havia falado antes disse, sua voz começando a soar como um rugido em meio ao silêncio. Ele está em perigo. Estamos aqui para trazê-lo de volta. O coração de Luan bateu mais forte. Como estão envolvidos nisso? Que tipo de perigo? Seus pensamentos formavam um emaranhado de perguntas. Seu olhar se voltava entre os homens e a mulher, confuso. Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher deu um passo à frente. A verdade é que Henrique não é apenas seu irmão. Ele também é especial, assim como você. A revelação apossou-se do ar, sufocando a todos com a profundidade daquelas palavras. Especial? O que isso significa? O ambiente parecia girar enquanto Luan tentava encaixar todas as peças. Os murmúrios na sala aumentavam, a cada sílaba, uma nova onda de perplexidade. Ele possui habilidades que não podem ficar expostas ao público, um dos homens disse, e o tom de urgência se intensificou. Por isso, precisamos levá-lo em segurança. Vocês não sabem o que está em jogo. Luan sentiu uma carga pesada se acumular nos músculos. Habilidades? Que habilidades? Por que escondem isso? A raiva e a confusão se misturavam como um furacão em seu interior. Ele não conseguia processar tudo aquilo. A expressão da mulher revelou uma mistura de tristeza e determinação. Henrique foi criado em um lugar onde não podiam encontrar vocês. Ele e você foram separados por razões que ainda não entendo completamente. Mas agora, ele precisa de você. E ao falar disso, algo dentro de Luan começou a mudar. Ele viu como os homens tensionavam as mãos, e a expectativa fazia seu estômago revirar. Mas, antes que pudesse investigar mais, o ambiente estremeceu. Um estrondo ecoou pela sala, e a porta principal se abriu abruptamente. Um novo grupo de pessoas uniformizadas entrou, com expressões exaustas e preocupadas. A missão foi um fracasso. Precisamos tirar todos daqui. Um deles gritou, a voz transbordando pânico. Os convidados ao redor começaram a se agitar, muitos com olhares de pânico. Luan ficou paralisado, sem saber se a vergonha ou a necessidade de fugir era mais forte. Ele piscou e aquele mar de rostos nervosos parecia girar em uma espiral. A mulher, agora ao lado dele, olhou fixamente para os novos intrusos. Eles não podem saber do Henrique. Isso será um desastre. A preocupação matizava seus olhos. Luan, precisamos ir agora! Como assim ir? Luan não compreendia aquela relação cada vez mais complicada. Para onde? Por que você realmente está aqui? A frustração crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. A mulher fechou os olhos, seus lábios murmurando algo que ele não podia ouvir. A verdade, Luan, a verdade está prestes a expor todas as nossas vidas. Mas antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. Uma explosão.
distante sacudiu o salão, fazendo as paredes tremerem. O teto começou a rachar e pedaços de gesso despencaram como chuviscos de estrelas em queda. Caiu tudo! Alguém gritou. E a multidão começou a surtar. Luan olhou para a mulher, seus olhos arregalados. O que está acontecendo? Eles estão tentando nos buscar. Preciso que você me siga, agora! A mulher agarrou o braço de Luan e ele se deixou levar. Mas o Henrique e meu pai! Luan tentou protestar, mas suas palavras foram engolidas pelo caos. A nova chegada dos homens uniformizados trouxe um ar de vácuo, uma urgência palpável. Luan mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, mas a única certeza era que o tempo estava se esgotando. Enquanto fugiam, uma voz conhecida ressurgiu, ecoando em meio à confusão. Luan, espere! Era a voz de Gustavo, seu rosto pálido enquanto se aproximava, vulnerável como nunca antes. Não vá! A verdade você pode não querer ouvir, mas eu preciso te contar. A firmeza da mão da mulher em seu braço ficou mais forte, enquanto os estrondos continuavam ao seu redor. O que poderia ser verdade? O que Gustavo estava prestes a dizer poderia mudar tudo novamente. Qual era o custo de se descobrir a verdade? Enquanto fugiam, Luan não pôde deixar de pensar. Até onde iria tudo isso? E que novas verdades estavam prestes a ser reveladas no meio daquele desastre? A única certeza era que a noite estava longe de acabar. E a batalha pela verdade mal começava. O clima estava eletricamente carregado. E os olhares estavam fixos em Luan e na mulher que afirmava ser a mãe de seu irmão. Não é possível! Ele pensou, seu coração disparando. A música havia parado e a sala estava tão silenciosa que podia ouvir suas próprias respirações ofegantes. Os homens de preto avançaram com um olhar firme, como se fossem cobradores das verdades que estavam sendo deixadas de lado. Precisamos de Henrique. É uma questão de vida ou morte. Um deles disse, a voz densa como ferro. Tudo o que sei é que ele é meu irmão. Luan gritou, seu corpo tremendo. O desespero dominava e seu mundo estava despedaçando como um cristal quebrado. Ele queria entender, mas as palavras fugiam, escorregando entre seus dedos. A mulher, com um olhar cada vez mais sério, girou na direção dos homens. Não o toquem! Ele não é um objeto para ser levado. A determinação em sua voz fez Luan hesitar. Henrique não pode ir com vocês. Ele não tem ideia disso. Vocês não entendem. O homem que havia falado antes disse, a urgência em sua voz crescendo. Ele está em perigo. Precisamos levá-lo e proteger sua vida. As palavras dele ecoavam como um serralho na mente de Luan. Como estão envolvidos nisso? Que tipo de perigo? Ele se sentia preso em um labirinto. Cada pergunta mais confusa que a anterior. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo. A verdade é que Henrique não é apenas seu irmão. Ele também é especial. Assim como você. A sala congelou ao ouvir isso. O murmúrio crescente dos convidados refletia a incredulidade. As expressões de choque estampadas em cada rosto. Mas antes que alguém pudesse processar essa revelação, o estrondo ensurdecedor cortou o ar e a porta principal se abriu abruptamente, revelando um novo grupo de pessoas uniformizadas, com expressões agitadas e preocupadas. A missão foi um fracasso! Precisamos tirar todos daqui! Um deles gritou, a urgência criando um nó na garganta de Luan. As palavras não tinham tempo para cair e se espalhar, pois o caos começava. Luan olhou para a mulher ao seu lado e uma sombra de desespero cruzou seu rosto.
Precisamos ir! Agora! Como assim? Para onde? Mas e meus pais? As palavras se emaranhavam, sua mente girando em confusão. Luan estava lutando contra a tempestade de emoções, quando a mulher respondeu com um olhar sombrio. A verdade que você nunca soube poderia te colocar em perigo. Não temos tempo. O pânico tomou conta da sala. A música tinha parado, substituída pelo ruidoso e caos de gritos e correria. Luan sentia a adrenalina pulsar, mas havia algo que o estava prendendo bem no fundo do seu ser. Uma sensação inconfundível de que estava prestes a descobrir algo devastador. Neste instante, Gustavo, seu pai, atravessou o tumulto. Seus olhos pareciam perdidos. Luan, a verdade precisa vir à tona. Não posso mais esconder. Ele parecia desesperado. E seu rosto, normalmente benigno, agora expressava uma mistura de culpa e raiva angustiada. Que verdade, pai? Luan estava prestes a desmoronar. O ambiente estava tão tenso que ele quase podia sentir a eletricidade no ar. O que mais você ainda não me contou? O rosto de Gustavo ficou pálido. Henrique, ele não é só seu irmão. É a razão pela qual sua vida inteira foi organizada assim. A voz dele falhou e as palavras arfaram, como se ele já tivesse dito demais. As revelações estavam escandalosas e Luan começou a questionar todo o passado, mas antes que pudesse reagir, algo muito mais impactante aconteceu. Um dos homens de preto girou bruscamente, seu olhar frio e ágil, e em um movimento rápido, sacou uma arma. Para trás! Ele gritou, apontando a arma para Gustavo. Entregue-nos o garoto, agora, ou você vai se arrepender. Uá! Pareceu voltar-se denso, e o pânico explodiu na sala. Todos gritaram, e a tensão era palpável. A mulher se colocou na frente de Luan, determinada a protegê-lo. Você não pode fazer isso. Seu olhar estava fixo no homem. Henrique é inegociável. Ele não pertence a vocês. O caos se espalhava e as emoções gritavam no coração de Luan. Ele não sabia o que fazer. Cada parágrafo de seu passado se desdobrava em uma nova e sombria narrativa. O que mais estava por vir? E se realmente houvesse algo de escondido que pudesse abrir um abismo entre eles? Enquanto o homem segurava a arma, a mente de Luan disparava em todas as direções. O que significava isso tudo? Cada revelação estimulava um burburinho de perguntas. A verdade estava prestes a desmoronar e ele poderia estar no centro disso tudo. E no meio desse turbilhão, uma nova ideia invadiu sua mente como um raio. E se Henrique não fosse só um irmão, mas parte de algo maior? Algo que envolvia não só sua vida, mas cabeças bem mais pesadas. Essa possibilidade aterrorizante pintava um novo cenário. Qual seria o próximo passo? Ao olhar para os rostos ao seu redor, ele percebeu que a verdade apenas começava a se revelar. E agora estava cada vez mais claro. Tudo o que ele conhecia poderia estar prestes a mudar. A tensão era palpável e os olhares estavam concentrados em Luan e na mulher que afirmava ser a mãe do seu irmão. Sentia o coração disparar, como se tivesse levado um soco no peito. A sala estava quieta, quase como o tempo tivesse parado. Era o frenesi de emoções, um começo e um fim se entrelaçando. Precisamos de Henrique. É uma questão de vida ou morte. Um dos homens de preto insistiu, sua voz imperturbável, mas experiente, como se estivesse acostumado a controlar situações. Henrique é meu irmão, Luan gritou, a voz trêmula, o desespero se instalando. O pânico reverberou em seu peito.
Uma pressão que crescia, se solidificando em um nó. A mulher ao seu lado, de olhos ardentes, não hesitou. Não toquem nele! Ele não é um objeto! A determinação em seu tom fez Luan hesitar. Mas uma parte dele ainda queria entender. A atmosfera estava se tornando pesada e antes que Luan pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão! A porta se abriu, revelando um grupo de homens uniformizados que avançavam, com a tensão transbordando de seus olhos. "Estamos atrasados!" um deles gritou, enquanto outros se preparavam para um combate. "Precisamos resgatar Henrique antes que seja tarde demais!" As palavras deles caíram como um trovão, ecoando na cabeça de Luan. Ele estava prestes a perguntar quando a mulher ao seu lado gritou: "Você não pode levá-lo! Não vão se apropriar dele!" O barulho do tiroteio começou e tudo virou caos. Luan sentiu a adrenalina invadir seu corpo, uma onda de ação que o forçou a se mover. Ele não sabia para onde ir, mas sabia que precisava se manter seguro. As malas perfuravam o ar e pessoas começaram a gritar, tentando se esconder. E então, em um momento de pura confusão, a mulher olhou diretamente nos olhos de Luan. "A verdade que você nunca soube é que Henrique pode ser a chave." Sua voz era intensa, quase uma súplica. "Ele e você têm habilidades que nem imaginam." Mas antes que Luan pudesse perguntar mais, um dos homens uniformizados olhou ao redor, parecendo perceber algo. "Henrique precisa sair, mas não podemos deixar que eles descubram nosso verdadeiro objetivo." Foi quando a mulher revelou um pequeno dispositivo em sua mão. "Isso é um rastreador. Ele pode nos levar até Henrique, mas precisa ser ativado. Temos que nos apressar." No meio da correria, Luan sentiu uma onda de confusão. "O que você está dizendo? O que Henrique tem de tão especial?" A frustração era evidente em sua voz, misturada à urgência do momento. Ela respirou fundo, a tensão visível em seu rosto. "Você precisa acreditar em mim. Henrique é parte de uma linhagem única. Mas não é apenas isso. Há algo que Gustavo queria esconder de vocês dois. Ele não é apenas seu irmão, Luan. Ele é o nosso salvador." A cada palavra, Luan se sentia como se estivesse em uma montanha russa emocional. "Como assim? O que você quer dizer?" Mas antes que pudesse terminar, um dos homens de preto disparou. "Cuidado!" Ele estava prestes a alertar Luan, mas uma bala atingiu seu colega e ele caiu. O caos intensificando-se, a mulher agarrou a mão de Luan, puxando-o para longe. "Temos que ir! Agora!" Mas quando Luan estava prestes a seguir, uma voz conhecida cortou o ar. "Parem!" Era Gustavo, com os olhos arregalados, sua expressão misturando raiva e desespero. "Pai!" Luan gritou, a confusão dominando seu rosto. "O que você está fazendo aqui? Você precisa nos ajudar!" Gustavo olhou fixamente para a mulher. "Como você ousa aparecer aqui? Você trouxe isso pra cá? Pensei que tinha se afastado." As palavras dele carregavam uma energia negativa, como uma tempestade se formando. "Você não entende, Gustavo. A vida do seu filho está em jogo." Uma onda de choque percorreu o ar quando Luan percebeu. Gustavo conhecia a mulher. O que mais ele escondia? Foi quando a mulher abriu um sorriso sombrio. "A verdade é mais profunda do que você imagina, Gustavo. Essa batalha não é apenas por ele. É por todos nós. Vocês sempre foram parte disto." Luan sentiu o chão abaixo dele desmoronar. "Parte do quê?" Ele forçou a pergunta, sem entender nada. "Da empresa? Da linhagem?" "O que você não sabe é que Henrique e Luan têm o mesmo pai. Ele é filho do meu irmão." A revelação cortou
cortou como uma faca e o salão congelou ao redor dele. Cada rosto em um estado de choque sem fim. Agora, o que parecia uma batalha por seu irmão poderia muito bem ser uma luta pela própria essência de sua identidade. O que mais estava escondido? E se isso fosse verdade? O que mais Gustavo havia escondido? Enquanto o caos se espalhava, o horror se estabelecia e as perguntas permaneciam sem resposta. Luan sentiu que toda a sua vida estava sendo engolida em um vórtice, e o que ainda estava por vir era muito mais assustador do que ele poderia imaginar. A tensão pairava no ar, cada olhar fixo em Luan e na mulher que afirmava ser sua mãe. Ele mal conseguia respirar. São muitos segredos, pensou. A sala estava tão quieta que podia ouvir o próprio coração disparando. Precisamos de Henrique, ele está em perigo. Um dos homens de preto insistiu. A urgência na voz dele parecia até mesmo assustadora. Henrique é meu irmão! Luan gritou, o desespero começando a tomar conta dele. O pânico subia como uma tempestade dentro do peito, cada batida de seu coração ressoando como um tambor. A mulher ao seu lado, de olhos firmes, não hesitou. Não toquem nele, ele não é um objeto. Mas as palavras dela foram cortadas por um ruído ensurdecedor. A porta principal se abriu. Um grupo de homens uniformizados entrou, a expressão tensa, suas vozes ecoando. A missão falhou. Precisamos salvar Henrique antes que sejamos pegos. O caos se instaurou. O ar estava pesado e Luan sentia a adrenalina percorrendo seu corpo. Ele não tinha certeza do que fazer. Em meio à confusão, a mulher o puxou pela mão. Temos que sair daqui, agora. Para onde? Ele se perguntou angustiado. E os meus pais? Ela olhou nos olhos dele, como se estivesse decidida a fazer ele entender. A verdade que você nunca soube pode colocá-lo em perigo. Mas temos que ir, Luan. O horror começou a se espalhar ao seu redor. Gustavo, seu pai, estava ali com a aparência de alguém que renunciou à própria paz. Luan! Sua voz cortou o barulho. A verdade precisa ser dita. Vocês não sabem o que está em jogo. Luan estava prestes a perguntar o que Gustavo queria dizer, mas a mulher pulou na frente dele, bloqueando sua visão. Isso não é apenas sobre vocês. Mas Gustavo parecia mais irritado do que nunca. Como você se atreve a aparecer aqui? Você não tem ideia do que está fazendo. Você só trouxe problemas. As palavras dele eram venenosas, cortando ainda mais o ar já tenso. Não há tempo para isso, Gustavo, a mulher disse, sua expressão firme. A vida de todos está em jogo. O homem de preto, o que segurava a arma, estava impaciente. Aguentem! Estamos perdendo tempo! O ambiente estava tão fervendo que Luan mal conseguia focar. Tudo o que ele queria era entender. Mas antes que pudesse criar uma ideia mais clara, algo ainda mais chocante aconteceu. Um grito vindo de fora. Parem! Todos vocês! A voz era alta e imperiosa. Todos se voltaram ao mesmo tempo e Luan viu uma figura familiar adentrando o salão. Era Henrique. Mas ele não parecia o mesmo. Seus olhos estavam brilhando, num tom esverdeado intenso. Não toquem nele! Ele gritou. A voz, tremendo de poder. Eu não permitirei que levem meu irmão. Luan ficou em choque. Henrique? A imagem de seu irmão correndo em direção a eles era estranha e emocionante.
Mas o que mais impressionou foi a aura de força que emanava dele. O que está acontecendo? A mulher ao lado de Luan ficou paralisada. A expressão dela se distorcendo em uma mistura de pavor e admiração. Henrique, você não deveria estar aqui. É perigoso. Perigoso? Luan repetiu, a confusão crescendo ainda mais. O que está acontecendo? Henrique se aproximou, quase flutuando, com uma intensidade que deixava a atmosfera elétrica. Não estou apenas aqui para você, Luan. Estou aqui para todos. Um sussurro atravessou a sala. Luan sentiu o coração acelerar. O que isso significava? E a mulher que dizia ser sua mãe e Gustavo, eram eles mesmos seus aliados? E quando Henrique finalmente parou em frente a eles, uma luz brilhante começou a emanar dele. Todos na sala se viraram, algum tipo de pânico se espalhando. Foi então que um dos homens uniformizados gritou: "O que você fez?" Mas antes que pudesse se movimentar, uma explosão de luz irrompeu no salão, fazendo todos retrocederem. Um poder sobrenatural preenchia o ambiente. Luan sentiu um nó na garganta, a visão se obscurecendo, enquanto o caos explodia ao seu redor. "Henrique, volte!" A mulher gritou, mas era tarde demais. Ele havia avançado, e uma onda de energia pulsante começou a alterar tudo. Os rostos estavam cravados entre a admiração e o terror quando a estrutura do salão começou a tremer. Luan apenas conseguia sentir que a verdade que ele buscava se tornava mais distante a cada segundo. O que mais você esconde, Henrique? E enquanto a averiguação se intensificava, Luan soube que eles estavam prestes a descobrir não apenas o que havia além daquela explosão de luz, mas também a essência de quem eles realmente eram. A guerra por suas identidades e por Henrique tinha apenas começado. E cada verdade revelada seria uma batalha a ser enfrentada. O que viria a seguir era um mistério imenso e perigoso. Ao redor, o caos parecia girar. A luz intensa que Henrique emitiu iluminava os rostos atordoados, revelando medo, incredulidade e um toque de esperança. Como se estivesse flutuando, a adrenalina correndo em suas veias, mas ao mesmo tempo um nó se formava em sua garganta. "Henrique!" ele gritou, a voz se perdendo na agitação. "O que está acontecendo?" Mas Henrique, com os olhos brilhando, não diminuiu o ritmo. Concentrado na energia que emanava de seu corpo, ele parecia consciente de algo muito maior. "Eu não vou deixar que eles levem você", Henrique declarou, a voz firme como aço. Aquele era um momento de pura conexão, um laço entre irmãos que ele nunca soubera que existia. Luan sabia que Henrique não era apenas seu irmão, ele era parte de algo mais profundo. A mulher, que já se revelara como sua verdadeira mãe, olhou para Henrique com um misto de admiração e terror. "Você não sabe o que pode acontecer se deixar essa energia escapar, Henrique. Controle!" Mas a determinação dele não vacilou. Enquanto os homens de preto se moviam para cercá-los, Gustavo, seu pai, finalmente avançou. "Vocês não entendem! Estamos todos em perigo. O que mal podemos ver pode nos consumir." Sua voz tremia e as palavras tinham um peso de desespero. O som do pânico reverberou ao redor. Cada grito e sussurro ecoando um pedido de ajuda e um alertar de perigo.
Luan percebeu a vulnerabilidade em seu pai e uma onda de compaixão o invadiu. O que está acontecendo, pai? O que você e minha mãe escondiam de mim? As palavras estavam carregadas de dor e confusão. Mudanças bruscas ocorreram. Um dos homens tentou avançar, mas Henrique se interpunha. Uma barreira de luz e poder. Não! Vocês não tocarão nele! E aquele grito ecoou, fazendo todos os presentes hesitar. Todos! A mulher disse, sua voz mais calma. Todos precisam saber a verdade. É isso que estamos lutando. A iluminação que Henrique possui é a chave para um futuro diferente. Um futuro que pode nos libertar desse ciclo de mentiras. A tensão no ar era palpável. Luan, de coração acelerado, olhou ao redor. Havia algo diferente naqueles homens de preto. Algo que despertava medo. Vocês têm a chance de se redimir, ele disse, a determinação crescendo dentro dele. Chega de correr. Vamos falar sobre o que realmente está em jogo. Henrique ficou em silêncio, a luz começando a se manifestar de uma maneira menos frenética, relaxando um pouco sua aura resplandecente. Sim, ele respondeu, o rosto sério. É hora de nos unirmos. O ambiente estava tenso, mas uma nova esperança começou a brotar. As expressões ao redor começaram a mudar, refletindo confusão que gradualmente se transformava em compreensão. Os homens de preto hesitaram, testemunhando algo além do esperado. Então, um deles deu um passo à frente. O que vocês têm em mente? A voz era desafiadora, mas havia traços de curiosidade. As palavras pareciam abrir uma porta, fazendo com que o clima mudasse. Precisamos enfrentar isso juntos, Gustavo finalmente disse. Sua voz carregava a fragilidade de um homem que sabia sua fraqueza. A verdade é que todos nós estamos conectados. Henrique e Luan têm uma ligação que pode salvar a todos nós. Precisamos acreditar que é possível trazer mudança e luz neste mundo escuro. A mulher olhou para o filho e o irmão, e em seu olhar Luan viu um brilho de esperança. Quando a verdade é dita, começa um novo capítulo. E enquanto os rostos se entreolhavam, Luan sentiu que, embora o passado fosse pesado, o futuro ainda poderia ser moldado. E ao olhar para o irmão, a luz de Henrique foi se apagando lentamente. Mas a aura de diferença ainda permanecia. Talvez agora possamos construir um lugar onde todos possam se sentir acolhidos. Luan concluiu, seu coração batendo forte. A batalha que parecia interminável estava apenas começando. E assim, com uma nova missão, os irmãos e a mãe estavam prontos para enfrentar um novo amanhecer, um chamado para enfrentar o desconhecido juntos, com coragem. O futuro era incerto, mas a verdade agora era uma luz que eles decidiam compartilhar. Agora, antes de nos despedirmos, é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Você precisa se inscrever agora, porque este é apenas o começo de tudo que ainda virá. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Vamos juntos fortalecer esta comunidade.